Olá a todos do canal Terror da Meia-Noite que estão ouvindo este relato de terror. Ele se passa em um dia de Natal. Bem, muito prazer, me chamo Alice Giordano e quero compartilhar uma experiência que mudou para sempre a maneira como vejo o Natal. Meu irmão mais novo, Gabriel, e eu fomos passar as festas de fim de ano na Espanha, na casa dos nossos parentes. Era para ser uma viagem tranquila, cheia de alegria e celebração. Mas o que aconteceu naquela noite de Natal, no dia 25 de dezembro, foi tão assustador que, até hoje, me pergunto se foi real ou um pesadelo compartilhado. Gabriel e eu sempre fomos muito curiosos. Naquela noite, enquanto nossos parentes estavam ocupados na sala, rindo e trocando histórias, decidimos sair para dar uma volta pelo bairro. A ideia era encontrar o Papai Noel. Não éramos mais crianças, mas ainda gostávamos da magia do Natal, e Gabriel estava especialmente animado com a possibilidade de encontrar alguém fantasiado entregando presentes. O ar estava gelado, com aquele cheiro característico de lareiras acesas e neve derretendo. As ruas estavam quase desertas, iluminadas apenas pelas luzes de Natal que piscavam nas fachadas das casas. Caminhamos por alguns minutos até chegarmos a uma pequena praça no centro do bairro. Lá, debaixo de um grande pinheiro decorado, vimos alguém. Era um homem alto, vestindo a clássica roupa vermelha e branca do Papai Noel. Gabriel, cheio de empolgação, correu na direção dele, enquanto eu fiquei um pouco para trás. Algo sobre aquela figura me incomodava. A roupa parecia velha, suja, como se estivesse guardada há décadas. E, quando me aproximei, senti um cheiro estranho no ar, algo que misturava ferrugem e mofo. O Papai Noel virou-se lentamente para nós. Seu rosto estava coberto pela barba falsa, mas seus olhos, aqueles olhos eram perturbadores. Não tinham a menor alegria ou gentileza. Eram frios, como se ele estivesse nos observando com um misto de desprezo e interesse doentio. Gabriel, ainda sem perceber o desconforto, perguntou animado: "Você tem presentes para nós?" O homem não respondeu. Em vez disso, ele soltou uma risada baixa e gutural que fez meu estômago revirar. Antes que eu pudesse puxar Gabriel para longe, o homem deu um passo em nossa direção. Seus movimentos eram desajeitados, quase como se ele estivesse se arrastando. A essa altura, Gabriel também começou a perceber que algo estava errado. "Alice", ele sussurrou, agarrando minha mão com força. Tentei recuar, mas o homem foi mais rápido. Ele estendeu a mão para nós, e foi aí que notei que suas unhas estavam sujas, com algo que parecia sangue seco. Minha mente entrou em pânico. O silêncio da praça foi quebrado apenas pelo som de seus passos pesados na neve e pelo zumbido das luzes de Natal. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Então, ele começou a murmurar algo. Suas palavras eram em um idioma que eu não entendia, mas o tom era ameaçador, quase como um cântico macabro. O ar ao nosso redor parecia mais frio, e minha respiração saía em nuvens rápidas de pavor. De repente, o homem deu um grito que ecoou pela praça, um som animalesco que parecia não ser humano. Gabriel e eu corremos o mais rápido que pudemos. As ruas pareciam intermináveis, e a sensação de estar sendo seguido era esmagadora. Eu ouvia passos atrás de nós, cada vez mais próximos, e aquele riso baixo, gutural, parecia vir de todos os lados. Quando finalmente chegamos à casa dos nossos parentes, trancamos a porta e desabamos no chão, tentando recuperar o fôlego. Contamos o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Disseram que era só nossa imaginação, alimentada por histórias de Natal e cansaço. Mas eu sei o que vi, sei o que sentimos. Na manhã seguinte, decidimos voltar à praça, apenas para provar que não estávamos loucos. Quando chegamos lá, encontramos algo que nos deixou arrepiados. No lugar onde o homem estava, havia marcas profundas na neve, como se ele tivesse arrastado alguma coisa pesada. E, pendurado no grande pinheiro, havia um saco de presente velho e sujo. Não tivemos coragem de abri-lo. Desde aquele Natal, Gabriel e eu nunca mais conseguimos olhar para um Papai Noel sem sentir um arrepio na espinha. O que era aquela coisa? Um homem perturbado? Algo mais sinistro? Não sei dizer, mas, se um dia você decidir procurar o Papai Noel na noite de Natal, tome cuidado. Talvez você encontre algo que preferiria nunca ter visto. Era uma noite fria de dezembro,
cerca de uma semana antes do Natal. Minha família tem o costume de passar as festas em nossa casa de veraneio nos Hamptons, em Nova York. Durante essa época do ano, a região é silenciosa e quase deserta, já que muitas das propriedades pertencem a pessoas ricas que têm outras casas espalhadas pelo país. Naquele ano, meu pai e eu decidimos ir para casa mais cedo, antes do restante da família, pois minha mãe e minha irmã ainda tinham trabalho até o próximo fim de semana. Meu pai estava aposentado e eu já estava de férias escolares. A ideia era aproveitar a tranquilidade antes que todos chegassem. A casa ficava no fim de uma rua sem saída, cercada por árvores nuas e cobertas por um leve manto de neve. Assim que chegamos, meu pai ligou o aquecedor, a água e cuidou das tarefas habituais de reativar a casa depois de meses vazia. Eu levei meu PS3 e passei boa parte do dia jogando no meu quarto, onde o som abafado do vento do lado de fora misturava-se ao ruído do jogo, criando uma atmosfera curiosamente reconfortante. Naquela primeira noite, uma tempestade de neve caiu sobre os Hamptons. O som do vento uivava contra as janelas, e o telhado estalava com o peso acumulado da neve. Eu dormi profundamente, embalado pela sensação de estar em um casulo seguro enquanto a natureza fazia sua obra lá fora. Na manhã seguinte, fui até a cozinha, onde meu pai já estava tomando café. Ele me perguntou, com uma expressão curiosa, quando eu havia construído um boneco de neve no quintal. Confuso, perguntei do que ele estava falando. Ele apontou para a janela, e lá estava, um boneco de neve, perfeitamente formado, com 2 galhos finos e retorcidos como braços, inclinados para cima, e olhos e um sorriso esculpidos no que seria o rosto. O mais inquietante era que os olhos pareciam estar fixados diretamente na janela da cozinha. Eu garanti ao meu pai que não tinha sido eu. Ele riu e disse que provavelmente as crianças da casa ao lado haviam feito aquilo. Embora eu também achasse a ideia plausível, não conseguia me livrar de um desconforto crescente. Algo no jeito que o boneco olhava para nós parecia errado. Na segunda noite, as coisas começaram a mudar. Estava deitado na cama, quase adormecido, quando um som distinto me fez abrir os olhos. Era um leve batucar na janela. Meu coração disparou, e por um momento, fiquei imóvel, tentando me convencer de que era apenas neve caindo do telhado. Mas o som repetiu-se, mais firme dessa vez. Com um aperto no peito, puxei o cobertor sobre mim, como se isso pudesse me proteger de seja lá o que fosse. Depois de alguns minutos, reuni coragem suficiente para espiar pela janela. O que vi me fez soltar um grito. Do lado de fora, bem próximo à janela, havia outro boneco de neve. Mas este era diferente. Tinha uma expressão carrancuda, com o que parecia ser um semblante de raiva esculpido no rosto. Corri para chamar meu pai, que veio imediatamente e viu o mesmo. Ele bufou de irritação e disse que na manhã seguinte iria falar com os vizinhos. Ao amanhecer, meu pai cumpriu sua palavra e foi até a casa ao lado. Tocou a campainha algumas vezes, mas ninguém atendeu. Não havia carros na entrada, o que indicava que eles provavelmente nem estavam na cidade. Isso deixou meu pai irritado e confuso, mas a situação logo caiu no esquecimento, pelo menos por um tempo. Os dias seguintes foram tranquilos. A neve havia parado, e nossa rotina voltou ao normal. Nada mais estranho aconteceu até a véspera de Natal, quando o resto da família chegou. Minha mãe, minha irmã e nossos 4 avós. A casa estava cheia de risos e conversas enquanto esperávamos o jantar, até que uma batida na porta interrompeu tudo. Não era a campainha, mas uma batida lenta e deliberada. Todos se entreolharam, e uma sensação de desconforto tomou conta do ambiente. Meu pai foi até a porta e perguntou quem era. Do outro lado, uma voz masculina respondeu: "Por favor, me deixe entrar. Eu preciso de ajuda." A voz era trêmula, mas algo nela não soava certo. Não havia janelas próximas para que pudéssemos ver quem estava lá fora. Meu pai perguntou o que estava acontecendo, e a pessoa respondeu: "Eu não tenho ninguém para passar o Natal comigo. Por favor, me ajudem." A tensão no ar era palpável. Meu pai, com um tom firme, gritou que a pessoa deveria ir embora antes que chamássemos a polícia. A voz respondeu com: "Ok, eu vou embora. Por favor, não chamem a polícia." Em seguida, o silêncio tomou conta da casa. Meu pai não abriu a porta, mas todos sabíamos que isso estava de alguma forma relacionado aos bonecos de neve. Na manhã de Natal, encontramos um bilhete colado na porta da frente.
A mensagem dizia, com uma caligrafia irregular e apressada: eu só queria me divertir um pouco. Construí os bonecos de neve para o menino da casa. Eu não tenho ninguém para passar o feriado comigo. Não queria machucar ninguém. O bilhete era estranho e inquietante. Mesmo que a pessoa não tivesse mostrado agressividade direta, o fato de ter feito aquilo e batido a nossa porta no meio da noite era perturbador. Até hoje, não sabemos quem foi, mas o episódio nos deixou marcados. Aquela casa nunca mais pareceu tão acolhedora quanto antes. Dar uma festa de Natal em 2021 parecia uma pausa muito necessária em meio ao caos daquele ano. Entre aulas online, um trabalho de meio período exaustivo e a sensação de tristeza generalizada, eu precisava desesperadamente de um pouco de alegria natalina. Decidi organizar uma pequena reunião em minha casa, em Knoxville. Apenas amigos próximos, música festiva, muitos biscoitos e uma tigela generosa de gemada. A noite começou de forma perfeita. Meus amigos foram chegando aos poucos, usando suéteres de Natal ridículos e carregando lanches e presentes. O cheiro de velas com aroma de canela misturava-se ao doce perfume de biscoitos recém-assados, e a árvore de Natal no canto piscava alegremente com suas luzes e decorações baratas, mas encantadoras. Alex assumiu o controle da música, alternando entre clássicos de Natal e sucessos pop, e por um momento, tudo parecia normal outra vez. Depois de tanto isolamento, o som de risadas enchendo a sala era um alívio bem-vindo. Cerca de uma hora depois, enquanto eu estava na cozinha repondo a tigela de ponche, ouvi a campainha tocar. Alguém pode atender? Gritei. Pouco depois, Mia colocou a cabeça para dentro da cozinha. Ei, tem um cara na porta, disse ela. Ele é seu amigo? Franzi a testa, enxugando as mãos em um pano de prato. Que cara? Não conheço ninguém que deveria chegar agora. Mia deu de ombros. Ele está só parado lá, segurando uma sacola de presente. Disse que ouviu falar da festa e resolveu aparecer. Sentindo um arrepio subir pela espinha, fui até a sala de estar, onde um homem que eu nunca tinha visto antes estava de pé perto da porta. Ele parecia estar na casa dos 30 anos, claramente mais velho do que qualquer um na festa, e usava um suéter desbotado e jeans, uma escolha curiosa para o espírito natalino. Oi, comecei, tentando soar amigável, mas firme. Posso ajudar? Ele sorriu, mas o sorriso parecia errado, desconfortavelmente largo. Ouvi falar da festa, disse ele, com uma voz arrastada. Pensei em passar por aqui. É Natal, afinal. Troquei um olhar rápido com Alex, que já havia se aproximado. Desculpe, cara, disse Alex, assumindo uma postura defensiva. É uma coisa privada, só para amigos. O homem manteve o sorriso, mas seus olhos pareciam avaliar cada canto da sala. Tudo bem, respondeu, dando um passo adiante. Não vou incomodar. Só quero ficar um pouco. Alex bloqueou o caminho. Olha, isso não vai acontecer, disse ele, com firmeza. Você precisa sair. O rosto do homem mudou. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de algo entre raiva e frustração. É Natal, repetiu, com uma ponta de amargura na voz. Vocês não deveriam afastar as pessoas. A sala ficou em silêncio. Mia estava perto do corredor, os olhos arregalados, enquanto outros amigos permaneciam imóveis, incertos sobre o que fazer. Meu coração estava disparado, mas me forcei a falar com calma. Você precisa ir, disse, me aproximando. Vou ter que ligar para alguém se você não sair. O sorriso retornou, mas desta vez era forçado, quase uma máscara grotesca. Não há necessidade disso, disse ele, recuando. Eu só queria espalhar um pouco de alegria natalina. Ele se virou e saiu, mas não antes de lançar um olhar longo e perturbador que me fez gelar. Assim que a porta se fechou, tranquei-a rapidamente, meus dedos tremendo na fechadura. O que foi isso? Murmurei, ainda tentando processar o que acabará de acontecer. Tentamos retomar a festa, mas o clima havia mudado. As conversas ficaram mais baixas, os risos diminuíram, e qualquer ruído, por menor que fosse, fazia todos saltarem. Cerca de meia hora depois, fui ao armário do corredor buscar guardanapos e parei de repente. O homem estava de volta. Ele estava do lado de fora, no quintal, apenas além do brilho das luzes de Natal. Ele não se movia, apenas ficava parado,
olhando fixamente para a casa. Com o coração na garganta, fechei rapidamente a cortina e corri para Alex. Ele está lá fora, sussurrei. Alex foi até a janela, mas eu o segurei antes que ele abrisse. Não vá lá. Vou chamar a polícia. Peguei meu telefone, as mãos tremendo enquanto discava. A operadora prometeu enviar uma viatura imediatamente. Enquanto isso, o homem ficou imóvel, sua figura indistinta através do vidro gelado. Minutos pareceram horas. Em certo ponto, ele começou a se mover, andando lentamente ao redor da casa. Meu estômago revirou quando percebi que ele estava verificando as janelas, uma por uma. Alex e eu corremos para trancar tudo novamente, enquanto o clima na sala se tornava insuportável. O que ele quer? Sussurrou Mia, os olhos brilhando de medo. Não sei, respondi, mas ele não vai entrar. Finalmente, as luzes piscantes de uma viatura iluminaram a rua. O homem fugiu para a escuridão antes que os policiais chegassem. Eles vasculharam a área, mas ele já havia desaparecido. Tudo o que puderam fazer foi tomar nossas declarações e nos alertar sobre pessoas invadindo festas durante as festas de fim de ano. Na manhã seguinte, enquanto o silêncio da neve caía sobre o bairro, vi pegadas no quintal. Elas circundavam todas as janelas da sala e paravam na porta dos fundos, antes de desaparecerem na floresta atrás da casa. Fiquei ali parado, olhando para os rastros, enquanto um arrepio gelado subia pela minha espinha. Ele tinha nos observado por mais tempo do que imaginávamos. Desde então, minhas festas têm listas de convidados bem apertadas. As portas permanecem trancadas e eu nunca hesito em pedir ajuda ao menor sinal de algo errado. O que vou contar aconteceu no Natal de 2012, na pequena cidade de São João do Sul, no Rio Grande do Sul. Um lugar cercado por colinas e campos, onde o frio é cortante, principalmente no final de dezembro, quando as temperaturas baixam e o vento parece entrar até nos ossos. Sempre achei o Natal uma época mágica, mas depois daquela noite, nunca mais consegui olhar para as festas de fim de ano da mesma maneira. O que aconteceu foi tão assustador, tão surreal, que até hoje não sei se o vivi de fato ou se minha mente apenas tentou me proteger. Era noite de 25 de dezembro. Eu e minha família estávamos reunidos na casa de campo dos meus avós, um lugar isolado nas colinas, longe da cidade. O ambiente estava acolhedor, com as luzes piscando na árvore de Natal, a mesa cheia de comida e todos rindo e conversando. No entanto, o clima estava estranho. O vento cortava a noite lá fora, e a tempestade que se formava no horizonte parecia vir em nossa direção. O cheiro da madeira que queimava na lareira misturava-se com o perfume das comidas típicas e o frescor do ar gelado que invadia as frestas das janelas. O estalo da madeira queimando era o único som que se ouvia dentro da casa, até que todos se recolheram para dormir. Eu estava sozinha no quarto dos fundos, onde dormia sempre que visitava meus avós. A janela estava entreaberta, permitindo que o frio entrasse no ambiente e formasse uma neblina espessa no vidro. O som da chuva torrencial batendo contra as telhas e os ventos fortes lá fora criavam uma sensação de claustrofobia. Estava difícil adormecer, então, peguei meu celular e comecei a navegar nas redes sociais. Mas o que me fez parar foi uma notificação. Meu irmão, Lucas, tinha me enviado uma mensagem dizendo que estava indo fazer uma caminhada até a capela perto da casa, pois queria ver as luzes de Natal do outro lado da colina. Preocupada com o frio, tentei ligar para ele, mas não houve resposta. Decidi me levantar e dar uma olhada. A casa estava completamente silenciosa, exceto pelo som da tempestade. Saí pelo corredor e percebi que a casa estava mais escura do que o normal. O cheiro de madeira úmida era forte, e o vento fazia o som da janela rangendo ecoar pelo corredor. Eu sentia um arrepio percorrendo minha espinha, como se alguém estivesse me observando, mas continuei. Fui até o hall de entrada e peguei uma lanterna. Quando abri a porta, o frio tomou conta de mim. O vento gelado parecia cortante. Chamei por Lucas algumas vezes, mas o único som que consegui ouvir foi o sussurro do vento, misturado ao som das árvores se balançando violentamente. Foi então que, a poucos metros da entrada, vi algo que me paralisou. Uma figura estava em pé, parada perto do caminho de pedras que levava até a capela. Era uma pessoa, ou pelo menos parecia ser, vestida com uma capa preta, muito longa, que se movia com o vento de uma forma estranha, como se estivesse flutuando,
em vez de caminhar. O que mais me chamou a atenção foi o rosto. Não tinha rosto. Era uma máscara pálida, sem expressão, com duas cavidades escuras no lugar dos olhos, como se o vazio estivesse olhando para mim. O frio que senti naquele momento não era natural. Minha respiração se tornou difícil, e o ar ao meu redor parecia mais denso, mais gelado. O medo tomou conta de mim, mas de alguma forma, eu não conseguia me mover. A figura começou a se aproximar lentamente. O som dos passos não era o som normal de alguém caminhando na neve, mas um arrastar, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo chão. Eu mal conseguia respirar, e o cheiro de terra molhada e de algo podre começava a se intensificar. O vento, antes cortante, agora parecia estar parado, como se o tempo tivesse congelado. Quando a figura estava a poucos metros de mim, uma sensação de desespero tomou conta de mim, e foi como se a realidade se distorcesse por um momento. A figura levantou a mão e apontou para casa, como se me convidasse a voltar para dentro, mas com um gesto tão ameaçador que senti uma vontade irracional de correr para o oposto. No entanto, eu estava paralisada. Foi nesse momento que ouvi a voz do meu irmão, Lucas, vindo de algum lugar atrás de mim. Ele gritou meu nome, e ao olhar por cima do ombro, vi que ele estava em pé, no portão da casa, com uma expressão de pânico. Ele parecia estar se afastando da figura, mas não conseguia se mover. O som do vento voltou a ser ensurdecedor, e, sem pensar, corri em direção a ele. No entanto, cada passo que eu dava parecia me afastar dele. Eu ouvia sua voz chamando, mas ele estava cada vez mais distante. A sensação de que algo estava se aproximando de mim, como uma presença sombria e opressiva, era insuportável. Quando finalmente alcancei o portão, Lucas desapareceu, e a figura sem rosto estava ali, parada, observando-me, sem se mover, apenas aguardando. Corri para dentro da casa, trancando todas as portas atrás de mim, meu coração batendo forte e minhas mãos tremendo. A tempestade lá fora ainda estava forte, mas agora o ar dentro da casa parecia denso e carregado. Depois daquela noite, Lucas e eu nunca conseguimos explicar o que aconteceu. Mas uma coisa é certa: algo que não pertence àquele lugar estava conosco, e deixou uma marca em nossas almas que até hoje não conseguimos apagar. O Natal nunca mais foi o mesmo para mim.